Você acredita que é possível ensinar um Shih Tzu a fazer xixi no lugar certo em apenas 5 minutos por dia? Parece brincadeira, mas é totalmente possível e hoje eu vou te mostrar como. Quem já convive com um Shih Tzu sabe que essa bolinha de pelos é encantadora, mas também pode ser teimosa quando o assunto é aprender onde deve fazer suas necessidades. Nos primeiros dias em casa, acidentes acontecem. Tapete molhado, sofá marcado e até aquele cantinho preferido virando banheiro. Mas calma, isso não significa que o seu Shih Tzu não tem jeito. Pelo contrário, ele só precisa que você mostre o caminho certo com carinho, paciência e método. E acredite, não é preciso gastar horas treinando. Com apenas alguns minutos por dia é possível transformar a rotina do seu filhote e deixar sua casa muito mais limpa e organizada. O segredo está em entender como o Shih Tzu aprende, aproveitar os momentos certos e reforçar cada acerto. O processo é rápido, simples e pode até ser divertido. Então, se você ama seu Shih Tzu e quer ver resultados de verdade, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque as dicas de hoje podem mudar a forma como você se relaciona com seu melhor amigo. Trazer um Shih Tzu para casa é sempre uma mistura de alegria e desafio. Esse cãozinho de olhar doce e personalidade encantadora conquista qualquer família já nos primeiros minutos. Mas a fofura vem acompanhada de uma realidade que todo tutor precisa enfrentar: os acidentes nos lugares errados. Quem nunca encontrou um tapete molhado ou um sofá marcado nos primeiros dias? Essa é uma cena muito comum e, por mais frustrante que pareça, é totalmente normal. O Shih Tzu não nasce sabendo onde deve fazer suas necessidades. Ele precisa de orientação clara, repetição e muito carinho. É justamente nesse momento que muitos tutores cometem o erro de achar que broncas ou castigos resolvem. Mas a verdade é outra. O Shih Tzu é uma raça extremamente sensível e ligada às emoções do tutor. Ao ser repreendido, ele não entende o motivo, apenas sente medo ou insegurança. E o que acontece? Ele pode começar a esconder o xixi em cantos da casa ou até perder a confiança no tutor. Isso atrapalha o aprendizado e enfraquece o vínculo. O caminho certo é enxergar cada pequeno erro como parte do processo. Quando o Shih Tzu acerta, a comemoração deve ser imediata. Quando erra, basta limpar e seguir em frente, sem transformar isso em um grande problema. É nos primeiros dias que se constrói a base para o futuro. E cada repetição positiva vai sendo absorvida pelo filhote como uma esponja. Esses momentos são mais do que simples treinos, são oportunidades de criar laços. Afinal, não se trata apenas de ensinar o Shih Tzu a usar um lugar certo, mas de fortalecer a confiança entre vocês. E é essa confiança que fará toda a diferença nos próximos passos do adestramento. Muitos tutores acreditam que, para ensinar um Shih Tzu a fazer xixi no lugar certo, é preciso passar horas insistindo. Mas a realidade é bem diferente. Essa raça, apesar de ter uma fama de teimosa, é extremamente inteligente quando o aprendizado é feito de forma leve e repetitiva. Por isso, apenas 5 minutos de treino por vez já são suficientes para alcançar ótimos resultados. O Shih Tzu tem uma atenção limitada. Se o tutor insiste em treinos longos, o filhote perde o foco, fica cansado e pode até se frustrar. Em compensação, quando os treinos são curtos, ele se mantém atento, disposto e consegue assimilar melhor as associações. A chave está na consistência. Repetir o treino diariamente em pequenos intervalos é o que faz a diferença no resultado final. Por exemplo, se você levar o Shih Tzu ao local certo após acordar, depois das refeições e sempre que terminar de brincar, estará criando pequenas sessões de apenas alguns minutos cada. Essa rotina é mais natural para o cãozinho, pois se encaixa nos momentos em que ele realmente sente a necessidade de ir ao banheiro. Em pouco tempo, ele mesmo começa a procurar o lugar correto sem que você precise insistir. Portanto, não é a quantidade de tempo que ensina, mas sim a qualidade do treino. Dedicar 5 minutos bem aplicados é muito mais eficiente do que passar horas sem método. Com paciência, rotina e reforço positivo, o Shih Tzu aprende rápido e a convivência se torna muito mais tranquila. Muitos tutores perdem esses momentos por distração e acabam encontrando surpresas em lugares indesejados. Mas quando o tutor aproveita o pós-reflexo, o Shih Tzu aprende mais rápido a associação entre a rotina e o local correto. É como transformar algo natural em um hábito organizado. Portanto, observar e agir nos minutos certos é um dos segredos mais poderosos no adestramento dessa raça. Com constância, o filhote entende sozinho quando e onde deve ir,
tornando a convivência muito mais tranquila e agradável. Se existe um segredo que realmente acelera o aprendizado de um Shih Tzu, esse segredo é a recompensa imediata. Essa raça é extremamente apegada ao tutor e adora agradar. Cada vez que faz algo certo, o Shih Tzu espera uma reação positiva, seja em forma de carinho, voz animada ou até mesmo um petisco saboroso. É por isso que, quando ele usa o tapete higiênico ou o espaço escolhido, a comemoração precisa ser instantânea. A lógica é simples. O cérebro do cão associa ação e consequência no mesmo momento. Se o tutor demora alguns minutos para recompensar, o Shih Tzu não entende a relação entre o que fez e o que recebeu. Mas se a reação for imediata, ele grava a mensagem com clareza. Fiz certo e por isso recebi algo bom. Essa é a base do reforço positivo. E não é só o petisco que funciona. O Shih Tzu valoriza muito a atenção do tutor. Então, muito bem, dito com entusiasmo, acompanhado de um afago, já pode ser o suficiente para ele se sentir motivado. O importante é demonstrar alegria de forma consistente a cada acerto. Com o tempo, o filhote passa a repetir o comportamento por vontade própria, porque entende que usar o local correto é sempre recompensador. Mais tarde, as recompensas podem ser reduzidas, mas no início elas são indispensáveis para fixar o hábito. Reforçar de imediato transforma cada pequeno acerto em um passo firme para a conquista de um Shih Tzu educado e uma casa mais harmoniosa. Um dos maiores erros que muitos tutores cometem ao tentar ensinar um Shih Tzu é usar o castigo como ferramenta de aprendizado. Essa raça é sensível, carinhosa e muito ligada às emoções do tutor. Quando é repreendida com gritos ou broncas, o Shih Tzu não entende que está sendo corrigido por ter feito xixi fora do lugar. Para ele, tudo que fica gravado é o medo da reação do dono. Práticas como esfregar o focinho no local sujo ou punir fisicamente são não apenas cruéis, mas também ineficazes. Em vez de aprender o comportamento certo, o Shih Tzu pode se sentir inseguro e desenvolver hábitos ainda piores, como esconder o xixi em lugares difíceis de limpar ou esperar o tutor se distrair para fazer no local errado. Além disso, o vínculo de confiança entre o cão e a família acaba prejudicado, e isso pode refletir em outros aspectos do convívio. O que realmente funciona é o oposto: reforço positivo. Quando o Shih Tzu acerta, comemore, como se fosse uma grande conquista. Se errar, apenas limpe o local sem chamar a atenção e siga a rotina de treinos. O aprendizado vem da repetição correta, não da punição. Ao optar por paciência e carinho, você ensina de forma clara e fortalece o laço de confiança com o seu Shih Tzu. Ele aprende rápido porque quer agradar e você ganha um companheiro mais feliz, seguro e equilibrado. Educar com amor sempre traz resultados mais sólidos e duradouros. Pouca gente percebe, mas o olfato é um dos maiores aliados e também um dos maiores obstáculos no treinamento de um Shih Tzu. Essa raça, apesar do focinho curto, tem um faro muito mais apurado que o nosso. Isso significa que mesmo depois de você limpar o chão com água e sabão, o Shih Tzu ainda consegue sentir o cheiro do xixi. E o que acontece? Ele volta ao mesmo lugar, porque o odor funciona como um convite para repetir o comportamento. É por isso que escolher os produtos de limpeza certos faz toda a diferença. Os limpadores comuns mascaram o cheiro para o nosso nariz, mas não eliminam o odor para o cão. Já os produtos enzimáticos quebram as moléculas que causam o mau cheiro, removendo totalmente o estímulo que atrai o Shih Tzu para aquele ponto errado. Esse detalhe simples acelera muito o processo de aprendizado. Do outro lado, o local correto também deve ser mantido limpo, mas com um rastro que ajude o filhote a reconhecer. Um tapete higiênico já usado uma vez pode servir como referência, indicando ao Shih Tzu que ali é o lugar certo. Aos poucos, ele cria uma associação clara. O cheiro está no tapete, não no sofá nem no tapete da sala. Controlar o fator cheiro é como abrir o caminho para que o hábito se fixe de forma natural.
Sem distrações, o Shih Tzu aprende mais rápido e a casa fica livre das famosas surpresas desagradáveis. Quando o assunto é adestrar um Shih Tzu, muitos tutores acreditam que passar longos períodos insistindo no treinamento vai acelerar o aprendizado. Mas a verdade é que com essa raça, o tempo curto é a chave do sucesso. O Shih Tzu tem um nível de atenção limitado, principalmente quando filhote. Sessões muito longas acabam deixando o cãozinho cansado, entediado e até resistente ao processo. Treinos rápidos, de cerca de 5 minutos, são suficientes para fixar a ideia sem sobrecarregar o animal. Esse tempo curto mantém o Shih Tzu focado e motivado, transformando o aprendizado em algo positivo. Além disso, quando as sessões são curtas, é mais fácil repeti-las várias vezes ao longo do dia, aproveitando momentos estratégicos, como após refeições, sonecas ou brincadeiras. Cada repetição reforça o hábito e torna o comportamento mais natural. Outro benefício dos treinos curtos é que eles fortalecem o vínculo entre tutor e cão. O Shih Tzu percebe que aqueles minutos de interação são divertidos e recompensadores, criando entusiasmo para participar da próxima sessão. Assim, em poucos dias, você começa a notar avanços consistentes sem precisar de esforço exagerado. O segredo não está em treinar muito tempo de uma vez, mas em manter a frequência e a qualidade das repetições. Com constância, paciência e sessões curtas, o Shih Tzu aprende rápido e transforma a rotina em casa, deixando tudo mais harmonioso. Nada explica melhor a eficácia de um método do que um exemplo real. Muitos tutores de Shih Tzu relatam experiências parecidas ao aplicar treinos curtos e consistentes. Nos primeiros dias, os acidentes acontecem com frequência. Xixi no tapete da sala, no cantinho do quarto ou até em cima de brinquedos espalhados. O tutor sente que nunca vai dar certo. Mas ao estabelecer um local fixo, como um tapete higiênico, e conduzir o filhote sempre após comer, brincar ou acordar, a mudança começa a aparecer rapidamente. Um exemplo comum é o de quem mora em apartamento. Mesmo sem quintal, o Shih Tzu aprende a usar o tapete em menos de 2 semanas, apenas com a rotina de levar ao lugar certo nos momentos estratégicos e recompensar a cada acerto. Outro caso é de tutores com pouco tempo disponível. Mesmo dedicando apenas alguns minutos de manhã e à noite, o resultado foi surpreendente. O Shih Tzu começou a procurar sozinho o lugar correto, reduzindo drasticamente os acidentes. Esses relatos mostram que não se trata de sorte, mas sim de aplicar o método certo com paciência. O Shih Tzu, por ser uma raça muito ligada ao tutor, responde rápido ao reforço positivo e à rotina clara. Em pouco tempo, o que parecia impossível vira hábito e o ambiente da casa fica mais limpo e organizado. Ensinar um Shih Tzu é mais fácil do que parece quando entendemos como ele aprende. Os exemplos reais provam que o esforço compensa e o vínculo entre o tutor e cão só cresce nesse processo. Muitos tutores acreditam que ensinar um Shih Tzu a fazer as necessidades é mais difícil em apartamentos do que em casas com quintal. Mas a verdade é que essa raça se adapta muito bem a espaços menores, desde que a rotina seja organizada e o local correto esteja sempre disponível. O primeiro passo é escolher um ponto fixo para colocar o tapete higiênico ou jornal, de preferência em um canto tranquilo, longe da cama e dos potes de comida. O Shih Tzu adora a rotina, então quanto menos mudanças houver, mais rápido ele vai entender onde deve ir. Nos primeiros dias, pode ser que o filhote erre em outros cômodos, mas é fundamental que o tutor mantenha a consistência. Levar o Shih Tzu ao tapete sempre após acordar, comer ou brincar, acelera o processo, porque esses são os momentos em que o organismo naturalmente pede para eliminar. Cada acerto deve ser comemorado com petisco, carinho e voz alegre. Essa repetição simples cria uma associação clara e o aprendizado acontece de forma natural. Em apartamentos pequenos, alguns tutores optam por manter 2 pontos fixos com tapete, o que facilita o acesso quando o Shih Tzu está em outro cômodo. O importante é que esses pontos não mudem, para não confundir o cãozinho. Com paciência e prática diária, até os tutores que moram em locais reduzidos percebem a eficiência do método.
O Shih Tzu aprende a respeitar os limites do espaço e mantém a casa organizada, provando que o tamanho do ambiente não é obstáculo quando a rotina é bem estruturada. Depois de aplicar os principais passos do treinamento, existe uma dica extra que pode deixar o processo ainda mais rápido e eficiente com o Shih Tzu: o uso de comandos de voz. Essa raça é muito atenta ao tom e às palavras do tutor e consegue associar sons específicos a comportamentos desejados. Por isso, escolher uma palavra simples como xixi ou banheiro e repeti-la sempre que levar o cãozinho ao local certo faz toda a diferença. O segredo está na repetição. Toda vez que o Shih Tzu for conduzido ao tapete higiênico, use a mesma palavra com uma voz calma e firme. Quando ele acertar, comemore imediatamente e recompense. Com o tempo, o cãozinho vai relacionar o comando com a ação, entendendo que aquela palavra significa que é a hora de fazer as necessidades. Esse hábito ajuda não só dentro de casa, mas também em passeios. Imagine poder dizer xixi na rua e ver o Shih Tzu entender exatamente o que deve fazer. Isso traz praticidade para o dia a dia e evita situações desconfortáveis. Além disso, usar comandos de voz reforça ainda mais a conexão emocional entre tutor e cão. O Shih Tzu sente segurança quando entende o que o dono espera dele, e essa clareza reduz erros e frustrações. É um detalhe simples, mas que transforma o aprendizado em algo mais rápido e duradouro. Com paciência e constância, essa dica extra pode ser o toque final para consolidar o treinamento, tornando a rotina muito mais harmoniosa. Depois de conhecer todos esses passos, fica claro que ensinar um Shih Tzu a fazer as necessidades no lugar certo não é um bicho de 7 cabeças. Com apenas alguns minutos por dia, paciência e reforço positivo, você consegue transformar aquilo que parecia um grande problema em uma rotina leve e natural. Essa raça pode ser um pouco teimosa, mas é justamente por ser muito apegada ao tutor que o aprendizado acontece mais rápido quando há carinho e consistência. O segredo está na combinação de fatores: escolher um local fixo, aproveitar os momentos certos do pós-reflexo, reforçar cada acerto imediatamente e nunca usar castigos. Quando esses pontos se tornam parte da rotina, o Shih Tzu entende sozinho onde deve ir e a casa fica limpa e organizada. Mais do que isso, o vínculo entre você e seu cãozinho se fortalece, porque ele passa a associar obediência com confiança e amor, não com medo. Agora eu quero saber de você. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou ao treinar seu Shih Tzu? Ele aprendeu rápido ou ainda está na fase dos acidentes pela casa? Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. Ela pode ajudar outros tutores que estão passando pela mesma situação. E claro, se inscreva no canal, deixe um like e ative o sininho para receber mais dicas práticas sobre o dia a dia do Shih Tzu. Assim, juntos, podemos criar uma comunidade de tutores mais preparados e cães cada vez mais felizes.